Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou a professora Valquíria Paiva e você está no meu canal Química na Cuca. Seja muito bem-vindo. Estou aqui numa série de vídeos falando sobre compostos inorgânicos. Já expliquei a diferença entre dissociação e ionização, já falamos sobre ácidos e o vídeo de hoje vai ser sobre bases. Vamos lá? Aproveitando então, eu já te peço que se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like e comente se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos. Vamos lá falar de bases ou hidróxidos. Qual o objetivo dessa aula? É identificar a basicidade de qualquer composto inorgânico e nomear esses compostos de maneira rápida. A competência que você terá é entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. O nosso conteúdo, então, é nomenclatura, características e força das bases ou hidróxidos. Quais são as características das bases? Elas formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. As bases vão sofrer dissociação iônica. As bases também vão fazer voltar a cor primitiva dos indicadores caso essa cor tenha sido alterada por um ácido. Essa característica das bases dá sentido ao nome, indicador ácido-base, né? As bases que são comestíveis, sim, temos compostos básicos que são comestíveis. Elas têm um sabor adstringente. O exemplo é a banana verde. Sabe aquele saborzinho que aperta na boca, que é diferente? Esse é o sabor adstringente da base. As bases são muito comuns em nosso dia a dia. Vamos ver algumas. Então, aqui nós temos exemplos, né? Desenho, a foto. Vários líquidos de limpeza usados na cozinha contêm bases, como, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que é presente em substâncias, por exemplo, para desentupir pia. O hidróxido de amônio, NH4OH, ele é encontrado no amoníaco, né, vendido em farmácias. O chamado leite de magnésia, ele que é usado tanto como laxante como para combater a acidez estomacal. Ele contém o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2. Então, as bases também são muito utilizadas nas indústrias químicas, como eu já mencionei o caso do hidróxido de sódio. Ele principalmente é muito utilizado para a fabricação de sabões, detergentes, na indústria de tecidos e também na indústria de papel. Vamos falar novamente a diferença entre ácidos e bases de arrênios. Como eu já fiz esse adendo no vídeo anterior, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui para que você assista toda a série de vídeos sobre compostos inorgânicos. Nós estamos aqui seguindo uma sequência, né? Então, para que você compreenda o conteúdo seguinte, é importante que você tenha visto os vídeos anteriores. Como eu já disse no vídeo anterior, nós temos 3 teorias modernas para definir ácidos e bases. São chamadas teorias ácido-base. Neste vídeo, eu vou detalhar somente a teoria de arrênios. Por quê? Nas soluções que nós utilizamos em química inorgânica, prioritariamente nós geralmente dissolvemos substâncias em solução aquosa. Significa o quê? Está dissolvido em água. E geralmente o conceito de arrênios é suficiente para compreendermos isso. Porém, dentro de química orgânica, nós exploramos mais outros tipos de solventes, né? Então aí a gente entra mais com a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry e de Lewis, porque elas são mais abrangentes e são mais explicativas para fenômenos utilizados em química orgânica. Portanto, nesse momento, vou me ater apenas à teoria de arrênios, ok? O que é ácido e base de acordo com a teoria de arrênios? Ácido para arrênios é todo composto que em solução aquosa se ioniza, produzindo como íon positivo apenas o cátion e o hidrogênio H+. Então, nós já detalhamos sobre ácidos no vídeo anterior. E base, que é o nosso foco de hoje, é o composto que por dissociação iônica, como eu já disse,
vai liberar como íon negativos apenas a hidroxila OH-. Então, aqui nós temos NaOH formando Na+, mais OH-. Repetindo novamente o conceito de arrênios aqui em cima, né? O OH também pode ser chamado de oxidrila ou hidroxila. Então, fica esses nomes para você guardar. Ânion hidróxido, OH-, ou também chamado de oxidrila ou hidroxila. O OH- ele vai ser o responsável pelas propriedades comuns de todas as bases, então por isso nós chamamos ele de radical funcional das bases. Vamos ver alguns exemplos de bases do nosso dia a dia. Novamente, hidróxido de sódio, NaOH, vai se transformar em Na+, OH-, né? Ele em solução é comercializado com o nome de soda cáustica, também é muito utilizado, como eu já disse, na fabricação de sabões. O hidróxido de cálcio, CaOH2, quando ele está dissolvido em água, ele se transforma em Ca2+, mais 2OH-. Ele também é conhecido como cal hidratada ou cal extinta, e ele é muito empregado na construção civil, na agricultura, entre outras coisas. Outra base é o hidróxido de alumínio, AlOH3. Ele está presente em várias marcas de antiácidos estomacais. Então, quando é dissolvido em água, ele se transforma em Al3+, mais 3OH-. E, de modo geral, as bases geralmente são formadas por metais. Vamos ver aqui, ó. Na+ é metal, Ca é metal, Al é metal, que constitui o radical positivo, que é chamado de cátion, ligado sempre a um OH-, 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 que é o ânion, né? Existe uma única base não metálica, que é importante nós falarmos dela, que é a base não metálica NH4OH. É o hidróxido de amônio. Então, repetindo mais uma vez, bases são compostos iônicos, então elas vão se dissociar. Nós fazemos a classificação das bases de acordo com alguns critérios. Por exemplo, de acordo com o número de hidroxilas, de OH-. Elas podem ser chamadas de monobases quando tem apenas uma hidroxila. Exemplo, NaOH, NH4OH. De bases quando tem duas hidroxilas. Nesse caso, vai ter um parênteses e o número 2 embaixo, como é o caso do CaOH2, FeOH2. Quando nós temos uma tribase, ela possui 3 hidroxilas, como exemplo, AlOH3, FeOH3. Então, tá vendo que também tem o parêntese e o número 3 embaixo. Tem 3 OH. Quando temos tetrabases, vai ser aquela que possui 4 OH-, SNOH4, então o parêntese novamente, o 4 embaixo, e PbOH4, entre outros. Aqui nós podemos ficar tranquilos, não existem bases com mais de 4 hidroxilas por molécula. Então, temos monobase, dibase, tribase e tetrabase. Também podemos classificar as bases de acordo com o grau de dissociação. Então, relembrando a definição de grau de ionização ou grau de dissociação iônica que nós falamos na aula 1 da sequência de compostos inorgânicos, o que é chamado de alfa, e ele é dado por o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. As bases fortes são aquelas cujo grau de dissociação é praticamente 100%. Então, é o caso de hidróxidos dos metais alcalinos, família 1A, como NaOH, KOH. E dos metais alcalinos terrosos, família 2A, como CaOH2, BaOH2, etc. Que naturalmente eles já são iônicos por natureza. Então, só temos uma exceção em relação a essa regra, que é MgOH2. Apesar de pertencer à família 2A, é uma exceção porque é uma base fraca.
Bases fracas, em geral, são aquelas cujo grau de dissociação é inferior a 5%, como é o caso do hidróxido de amônio, NH4OH, hidróxido dos demais metais em geral, com exceção, como nós já falamos, dos alcalinos da 1A e dos alcalinos terrosos da 2A, que são moleculares por sua própria natureza. Então, simplificando isso aqui. Eu não sei qual é a base. Como que eu vou analisar se a base é forte ou fraca de acordo com o exercício? Olha na tabela periódica. O cátion, o cátion da base pertence ao grupo 1 da tabela periódica, ou família 1A, ou grupo 2 da tabela periódica, ou família 2A, é uma base forte, exceto MgOH2. Todas as outras são bases fracas. Poxa, tá fácil, né? De acordo com a solubilidade em água, nós temos as bases solúveis, que são aquelas dos metais alcalinos, ou seja, família 1A, NaOH, KOH, LiOH, e hidróxido de amônio, tá? Esse hidróxido de amônio, como eu já falei, é a única base que não apresenta um metal em sua fórmula, existe apenas em solução aquosa e é uma base muito solúvel. Ele é obtido quando a gente borbulha gás amônia em água e aí ocorre a ionização do gás. As bases pouco solúveis, então, são aquelas dos metais alcalino-terrosos, ou família 2A, como CaOH2, BaOH2, etc. E as demais são praticamente todas insolúveis. Tem aqui uma tabelinha, então vamos lá. Muito solúveis, metais alcalinos, 1A. Alcalino-terrosos, 2A, pouco solúveis. E as praticamente insolúveis são as dos demais metais da tabela periódica. Quais são as fórmulas das bases? A gente faz a fórmula da base cruzando a carga do cátion e do ânion de modo a obter o índice desses íons. Nesse exemplo aqui, o metal ele tem um NOx X+. O que a gente faz? A gente traz esse NOx para ser o índice da hidroxila. E a hidroxila, naturalmente, tem NOx -1. A gente traz esse 1 para ser o índice do metal. Porém, o índice 1 é omitido. Então, os parênteses são necessários toda vez que colocamos índice em um íon formado por mais de um elemento, como é o caso do OH. A nomenclatura das bases. Então, quando tem lá um elemento que forma apenas uma base, que é quando tem apenas um NOx, hidróxido de, fácil, né? E o nome do elemento químico. Exemplo, hidróxido de sódio. O cátion é o sódio, Na+. O ânion é o OH-, que é o hidróxido. Então, Na+, OH-, hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio. Então, veja aqui, ó, o cálcio, ele é da família 2A, então o NOx dele é 2+. E o ânion da base sempre vai ser o OH-, que é o hidroxila, né? Então, aqui o que a gente faz para fazer a fórmula? Ó, NOx 2 veio aqui para ser o índice do OH2. E o 1, que era da base aqui, do OH-, veio para cá. Ficou, então, CaOH2. No caso do hidróxido de alumínio, o alumínio, ele tem NOx +3. O ânion vai ser o OH-, a hidroxila, que tem NOx -1. O +3, né, vem aqui só com o número, não precisa trazer o sinal, mais e menos, não, só o número. 3 vai vir para baixo aqui da fórmula e o -1 veio para cá. O 1 a gente pode omitir também da fórmula, então fica LOH3. Quando tem duas bases, ou seja, vai ter um elemento que vai variar de NOx. Quando esse elemento tem variação de NOx, o nome vai ficar hidróxido e o final, o nome do elemento, o final vai mudar, ico ou oso. Então, a dica que eu dei na última aula. Quando for ico, é o nome maior. Então, nós vamos lembrar da palavra heróico.
Heróico é quem é forte, né? Quem é corajoso. E o finalzinho aqui, o NOx menor, nós vamos lembrar do medroso. Medroso é o que tem NOx menor. NOx maior, heróico. NOx menor, medroso, tá? Então, exemplos. NaOH é o hidróxido de sódio, nós já vimos no exemplo anterior. ZnOH2, hidróxido de zinco. Esses dois aqui não tem variação de NOx. Agora, no caso do chumbo, o chumbo pode se apresentar com NOx mais 2 ou mais 4. Aí, nesse caso, nós escrevemos ou com o sufixo iquioso, ou também é possível a gente usar um algarismo romano indicando o número de oxidação, o NOx do elemento naquela substância. Por exemplo, aqui, por que eu sei que esse chumbo tem NOx 2 nesse caso? Porque esse número 2 não veio lá da carga do íon. Então, eu descruzei aqui, ó, e sei que esse 2 veio daqui de cima, né? Eu descruzei o 4 aqui e sei que esse 4 veio do NOx do chumbo nessa substância. Então, aqui o nome vai ficar, no caso do PbOH2, hidróxido de chumbo 2, números romanos, 2 pauzinhos ali, ou hidróxido plumboso. Por que plumboso? Porque é o menor NOx. Ou no PbOH4, hidróxido de chumbo 4, ou hidróxido plúmbico. Plúmbico, heróico, é o forte, é o maior, tá? Vamos atentar aqui no seguinte. No caso do ouro também. O ouro aqui vai ser com NOx mais 1 ou mais 3. Mesma coisa que eu falei, ó, o 3 veio do NOx de quem? Do NOx do ouro. Então, por isso que eu sei que esse ouro aqui era mais 3. E o 1 veio daqui. Como hidroxila é 1 e o ouro também é 1, eu sei que ali o ouro tinha NOx 1. Então, esse nome pode ser hidróxido de ouro 1, NOx em número romano, ou hidróxido auroso. E o AuOH3, hidróxido de ouro 3, ou hidróxido áurico, que é o 3 é o maior NOx do ouro nesse caso, e o 1 é o menor. Ico, maior, heróico, forte. Oso, menor, tá? E o NH4OH, hidróxido de amônio, que é o único hidróxido não metálico. Atenção para este momento. Para dar os nomes, nós temos que nos acostumar que elementos químicos, a origem dos nomes dos elementos químicos vem do latim. Então, chumbo, em latim, tem o símbolo Pb, né? Aqui, ó, Pb, porque lá no latim o nome dele era plumbium. Então, fica plumboso, menor NOx, ou plúmbico, o maior NOx. Enxofre vem do latim sulfidrium. Então, o sulf, que é o prefixo do enxofre. Então, fica sulfuroso, menor NOx, ou sulfúrico, o maior NOx. E o ouro vem do latim aureum. Então, fica auroso, o menor NOx, e áurico, o maior NOx. Qual a diferença de ácidos e bases, então? Vamos comparar os dois. Quanto à solubilidade em água, ácido, a maior parte é solúvel. Bases, a maior parte é insolúvel. Por quê? Só os hidróxidos alcalinos, família 1A, e o hidróxido de amônio, NH4OH, são solúveis. Então, quanto à solubilidade, ácido solúvel, base insolúvel. Quanto à estrutura, ácidos são moleculares. Bases ou hidróxidos são, quando são formados de metais alcalinos 1A ou alcalinos terrosos 2A, são compostos iônicos. Os demais são compostos moleculares. Quanto à condutividade elétrica, os ácidos só conduzem corrente elétrica em solução aquosa. As bases conduzem corrente elétrica tanto em solução aquosa. Os hidróxidos alcalinos, novamente, família 1A, sendo iônicos, também conduzem corrente elétrica quando são fundidos. Então, por exemplo, NaOH, se eu fundir,
Fundir é passar do estado sólido para o líquido, entre outras palavras, derreter a substância. Se eu derreter o NaOH, então eu consigo passar a corrente elétrica por ele. Em relação aos indicadores, ácidos e bases vão mudar de cor com certas substâncias que são denominados indicadores ácido-base. Então, por exemplo, se um ácido provoca uma mudança de cor, a base volta o indicador para a cor primitiva e vice-versa. Uma dica aqui, um bom indicador caseiro de ácidos e bases é o suco de repolho roxo. Olha só que interessante. Você pega o repolho roxo, você pode bater ele no liquidificador com água e coar, ou ferver o repolho roxo e usar o extrato dele. Quando você mistura o suco de repolho roxo no vinagre, ele vai ter uma cor. E quando você mistura o suco de repolho roxo, por exemplo, no detergente, vai ter outra cor. Então, eu vou colocar aqui as cores para vocês compararem. E é um tipo de indicador muito interessante. Você, inclusive, pode brincar de mudanças de cor. A cor que está lá verde, você pode transformar em vermelho e vice-versa, só mudando a quantidade de ácidos e bases. É uma brincadeira bem legal para fazer na quarentena, hein? E a ação recíproca, que nós vamos detalhar melhor na aula seguinte. Quando nós juntamos um ácido e uma base, um vai neutralizar as propriedades do outro, porque ácido e base reagem quimicamente entre si, e a reação é chamada reação de neutralização. Quando, então, nós juntamos um ácido com uma base, aqui o ácido HCl com a base NaOH, nós teremos sal e água. Então, essa reação, além de água, também forma sal, e é por isso que também é chamada de reação de salificação. Vou deixar para falar mais de reações de neutralização no próximo vídeo. Me acompanhe então, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por estar aqui. Inscreva-se, aproveite e deixe o seu like no canal neste vídeo, tá bom? Aproveite e veja as demais aulas deste tema, compostos inorgânicos. Te vejo lá!